Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você ouvinte da RCI, você que nos acompanha aí nas redes sociais. Hoje a gente vai estar falando sobre TENEPS. A obra é TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. Ela foi organizada pela Marina Tomás e Antônio Pitaguari. Infelizmente, ele não pôde estar presente hoje conosco. A Marina é graduada em Psicologia e Contabilidade, né? É voluntária da Conscienciologia, e a gente vai estar falando de uma obra conscienciológica, portanto, a gente vai estar usando aqui os termos da conscienciologia. E, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas à Marina, ela que também é autora das obras Redação e Estilística Conscienciológica e Tesauros Terminológicos da Conscienciologia, que a gente ainda vai entrevistar aqui no nosso programa, porque é um lançamento. Marina, então, seja bem-vinda ao nosso programa. A gente já falou aqui de algumas obras sobre TENEPS, Manual da TENEPS, mas eu queria que você explicasse novamente o que é TENEPS. Olá, meu bom dia a todos, meu bom dia da rádio, um bom dia, Rosimeire. E assim nós vamos hoje aproveitar o tempo para aprofundar um assunto que a palavra não é conhecida porque é um neologismo proposto pela Conscienciologia, que é TENEPS, mas é de um entendimento bem fácil. Ó, TENEPS é tarefa energética pessoal. Então, são três conceitos que, para facilitar, né, a compreensão e os pesquisadores, olha, ela está numa palavra só, TENEPS. Essa nova palavra está dentro de um contexto, como a professora Rose nos colocou, da assistencialidade. Então, interassistencialidade. Eu me deixo ser assistida, eu invisto todos os conceitos, as técnicas que existem para que eu possa desenvolver a minha evolução. A partir daí, eu crio links, sinergismo, eu crio vínculos com o próximo, os demais. E aí, ó, um ajuda o outro ajuda um. E assim a gente vai caminhando com a TENEPS, ó, tarefa energética pessoal. Tá entendido, professora Rose? Sim, e como que a pessoa, como que é exatamente essa prática? O que que a pessoa precisa fazer? Olha, eu gostei desse conceito, eu quero aplicar. Como é que é? Muito bom. Essa técnica ela visa a otimização da autoevolução, quer dizer, da evolução do próprio tenepsista. Ela abre um caminho para a autopesquisa, como eu estava falando antes aqui. Autopesquisa. Eu vou me pesquisar para que eu possa me conhecer melhor. Me conhecendo melhor, eu vou saber qual conhecimento que me falta, qual conhecimento que está retrógrado, está antigo, eu posso atualizar esse conhecimento. Com isso, eu vou construindo valores pessoais que me ajudam, ou no caso, nós estamos falando do tenepsista, da pessoa interessada na tarefa, ajuda a pessoa a ter uma dimensão mais global. Mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre universalismo. Então, passa a ter uma visão universalista da vida, da morte, da evolução, do caminhar, e assim vai caminhando. Mas eu vou dizer como consiste. Uma pessoa interessada nessa tarefa energética pessoal. Então, todos os dias, a pessoa vai reservar um tempo da vida dela, da agenda dela, por exemplo, em torno de 50 minutos. E ela vai ter um contato consigo mesma, a favor de todos. Então, nesses 50 minutos, a pessoa, primeiro, ela vai acalmar os pensamentos dela. Você já ouviu dizer que hoje em dia o planeta está muito agitado e acelerado? Pois é a nova era. Então, cada ser humano, cada pessoa pode buscar conceitos, tarefas e técnicas para que ela possa ter autoconsciência. Como é que está o fluxo? Como é que está o fluxo dos seus pensamentos? Então, aos poucos, olha,
Inspire bem, enche bem os seus pulmões, aguarde um pouquinho e libera esse ar, ele libera esse oxigênio, esvaziando bem os seus pulmões. Quando fizer isso, a primeira, a segunda vez, tome consciência disso. Tome consciência que vai constituindo uma harmonia nos seus pensamentos, um silêncio. A partir desse silêncio, você vai começar a perceber uma percepção mais detalhada. Você não vai perceber só o barulho que está lá fora, os carros, os caminhões e muitos falatórios. Não. Você começa a perceber sutilezas da sua energia. Aí está, sabe assim, Rose, o pulo do gato para que qualquer pessoa que tenha os cinco sentidos desenvolvidos, ou seja, as cinco percepções, ela ouve, ela vê, ela tem paladar. O que mais falta, Rose? Tato Ah, e degustação. tato. Exatamente, a degustação. Então, são esses cinco que o ser humano, o sadio, ele nasce com essa percepção. Mas, ó, não precisamos sair daqui só com cinco percepções. Então, com esses cinco atos de você, esse simples ato de você reservar esses 50 minutos para a TENEPS, já começa a perceber as suas energias, como é que está uma determinada pressão, ou na cabeça, ou nas mãos. Você já ouviu falar em chakras? É a mesma coisa. Todo ser humano neste corpo, que nós chamamos de soma, nesse corpo, tem os seus chakras. Os seus chakras são conexões energéticas do corpo físico com a atmosfera energética, a essa realidade que o simples tato não nos deixa perceber. Aí o que acontece? Estamos dentro da TENEPS, tarefa energética pessoal. Qualquer pessoa pode e deve desenvolver essas suas percepções. Então, a partir daí, começa a perceber que existe um movimento de energia em torno de você. Aí a pessoa, com o tempo, ela aprende a se concentrar nessas energias e ela puxa essas energias para ela, para o corpo dela. E ela vai se sentir, ó, mais centrada, mais tranquila e com domínio da sua vontade. Aí, a partir daí, ela movimenta esse bloco de energia lá no topo da cabeça. Depois, ela impulsiona esse bloco de energia até os pés. Não parece que você está fazendo um lava-jato? Vamos dizer assim, uma condição de uma limpeza energética no seu corpo? Pois é, está mesmo. Tudo nessa dimensão é energia, né? Tudo nessa dimensão é energia. Nosso pesquisador de tanto tempo já nos disse isso: matéria, energia, energia, matéria. Então vamos lá, vamos dar continuidade à TENEPS. E aí então você impulsiona esse bloco de energia até os pés e impulsiona até a cabeça. A partir daí, você vai começar a desenvolver a parapercepção. Você, por você mesma, ou por você mesmo, vai convencer você da realidade energética dessa vida. Aí, a partir daí, ó, a expansão da energia pode te trazer benefícios e você vai começar a ter vontade, intuições, sinaléticas, determinados sinais que você vai perceber no seu corpo, que você vai perceber com a sua parapercepção, e você vai impulsionar esse bloco de energias, assim, ó, um bloco enorme de energias para o mundo, para o universo, para aquela outra pessoa ou um grupo de pessoas que você teve vontade de colaborar, independente de país, independente de interesses pessoais, independente de quem quer que seja, a sua vontade vai falar. Eu posso continuar falando, Por Rose? favor. Posso? Sabe por quê, Rose? Observa, Rose. Existe, assim, dois atributos, né? Existem dois atributos que também
pertence ao ser humano, não pertence ao conscienciólogo, não pertence à professora Marina nem à professora Rose, pertence ao ser humano, que principalmente na vida corrida, que nós já falamos, já concordamos aqui, de hoje em dia, esses atributos estão ficando muito distantes da autopercepção. Primeiro é vontade. Você já parou para perceber e se perguntar qual é o tipo da sua vontade? Você já parou para estudar qual é o valor da sua intenção? Qual é a sua intenção que predomina no dia a dia de você? Seria bom pensar nisso e escrever um pouquinho assim, ó, no cantinho da sua agenda, num papelzinho do lado. Como é a sua intenção? O que você intenciona fazer com a sua vida? Então, a TENEPS, a tarefa energética pessoal, ela visa exatamente isso, ó, autopesquisa, a expansão da autopesquisa, a expansão de uma realidade do ser humano que ele vem negligenciando, não conhecendo, minimizando. Então, vamos lá. Quando a pessoa tem uma vontade, eu acho que ter não está bom. Quando a pessoa desenvolve a vontade dela, uma vontade forte, férrea, inquebrantável, determinada, é a vontade do querer, é disso que nós estamos falando. E do querer da vontade. Ó, é a vontade do querer. Mas é o querer da vontade. Você quer? Então tá, então você está dentro do fluxo da TENEPS. E o segundo é a intenção. Intenção qualificada, ó, pensamentos positivos, retilíneos, saudáveis. Opa! É intenção qualificada. Não é qualquer intenção. Não é aquela intenção que você vai na rua, pega um ônibus e aí não gostou de determinada coisa, não foi bem atendida nos supermercados, tão comum hoje em dia, né? Devido à realidade econômica financeira do planeta. Então, você observa a intenção qualificada, pensamentos positivos. Quando às vezes eu falo em pensamentos positivos, Rose, é comum alguém falar assim: não, mas não dá para ficar botando panos quentes, a situação está muito difícil. Não, mas a gente tem que falar a verdade. Claro, é isso mesmo, mas foca no positivo. Não tem só maldade, não tem só guerras, não existe só má intenção. Existem boas intenções. Aí você decide. Se você quer aprofundar, como nós já falamos aqui, se você é uma pessoa independente de conscienciologia, independente de religiões, independente de política, independente do mundo exterior, se você quer qualificar você, se você quer desenvolver você num padrão evolutivo, num padrão de harmonia, olha, pensar na sua intenção pode ajudar, sim, eu acho. Me ajuda e eu vejo ajudar muitas pessoas. Então, vamos lá. Aí nós estamos falando de intenção qualificada, né? Já falamos pensamentos positivos, retilíneos, saudáveis. Então, nós temos três conceitos que eles são conhecidos universalmente, não existe nada de invenções, mas a conscienciologia organiza ideias. A conscienciologia organiza blocos de ideias, criando conceitos com abordagens mais atualizadas. São conceitos que milenarmente os filósofos, os estudiosos, nós mesmos já tivemos contatos. Mas agora podemos dar um fluxo, um objetivo mais atual do mundo, né? Então vamos lá. Nós conhecemos assim, ó, isso está ligado à TENEPS. Universalismo, mega fraternidade cosmoética. TENEPS, para ter um bom resultado para o tenepsista e o resultado para todos os demais que o tenepsista assim o desejar, então tem que pensar universalismo. Universalismo, ó, é sentimento universal. Expandir a percepção, a parapercepção, para se conectar com o universo. Alguém pode dizer assim ou pensar,
Mas, professora Marina, está muito difícil a vida hoje em dia, não dá nem para pensar nos próprios familiares, não dá tempo. É isso que o mundo está fazendo com o ser humano, acabando com a saúde consciencial. A saúde do corpo físico é extremamente importante, mas para ela se estabelecer, né, Rose, é preciso que a pessoa tenha também essa conexão aqui, ó, universal, porque nós pertencemos ao universo. Não existe nenhum planeta isolado no mundo, não que a gente conheça, né? Então, vamos lá. Nessa condição do universalismo, são assim, olha, é a conexão com o universo, com seus amores, seus amados, respeitar, sim, a vibração positiva para o universo. Aí vamos para o mega fraternidade. A mega fraternidade é comum a gente encontrar pessoas que conheçam bem fraternidade. Fraternidade, irmandade e parentesco, bem-querência. Agora, a convivência equilibrada, agradável com todos à sua volta, todos, independente de nação, país, continente. Nem vou falar política, Rose, porque eu acho que já está ficando claro que nós estamos falando de tenepse porque nós estamos falando de seres humanos interessados no autoconhecimento, na autossaúde, no autoequilíbrio, mas não trancados dentro de si, porque não é possível fazer isso, né? E a gente, não sei por que hoje me veio a culinária na cabeça. Se a pessoa quer fazer um bolo fofo, gostoso, ela tem que ter uma energia assim, ó. Ela usa a receita, mas ela pega um determinado momento e ela doa toda aquela massa que ela passou lá 30 minutos misturando ingredientes, ela coloca no forno e ela doa para o fogo. Vai queimar, vai solar, talvez, mas com o tempo a gente aprende o time certo. A TENEPS nos ensina isso, a assistir no time, ou seja, no tempo certo, na medida certa, na proporção certa. E a tenepsista, né, Rose, ou o tenepsista, ele se acostuma nesse fluxo. E o resultado, olha, pela lógica, o resultado é melhor para todos. Então, essa mega fraternidade, vou repetir, a fraternidade a gente até lida, escuta, fala, né? E até as religiões falam muito da fraternidade, mas é no contexto da irmandade. Tá tudo bem, mas olha, vamos expandir isso? Vamos procurar o mais atual? Aí nós estamos propondo a mega fraternidade. E por fim, a cosmoética. É comum também nós conhecermos, né, a ética. Fala-se da ética, ética profissional, fala-se muito da ética médica, se escuta muito isso. Às vezes, na própria família se fala de ética, né? Um irmão que tem que respeitar o espaço do irmão ou da irmã, né? Os pais respeitando o processo da infância, respeito, carinho, informação correta. Isso é a ética, ética, moral. Agora, nós queremos chamar a atenção que, ao desenvolver, a pessoa decidir se tornar tenepsista, se ela quiser colocar em prática essa tarefa, olha que coisa interessante, vocês já devem ter pensado, né? Ó, tarefa, é uma tarefa energética pessoal. Só que não é a tarefa que você vai cuidar só do corpo, ou só do dia a dia, ou só da sua alimentação. Tudo isso é muito importante, mas é uma tarefa que você vai focar em qualificar as suas energias, em aproveitar as energias do cosmos, que elas estão aí. Essa energia está aí, né? Você usa ou não usa, ou faz mau uso, mas a TENEPS nos orienta a fazer um bom uso para benefício próprio e para benefício do resto. Então, a ética cósmica, cosmoética,
é a opção pessoal de se manifestar atendendo uma ética mais abrangente, uma ética que preserve, por exemplo, o nosso planeta. Porque, ao não proteger o nosso planeta, nós estamos perdendo a oportunidade de preservar os demais planetas, porque o universo tem um equilíbrio cósmico. É muito além do que eu posso estudar e compartilhar, mas isso existe. Então, professora Rose, é isso o resumo da TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. E E a gente aí, ainda vai falar mais, Marina. A gente agora vai tá, chamar um pequeno intervalo. Pessoal, fique aí, o tema de hoje é TENEPS. A gente vai só aqui rapidinho chamar os nossos comerciais e a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje, recebendo Marina Tomás para falar sobre TENEPS. Marina, você falou bastante do ponto de vista do tenepsista, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre assim, a participação dos amparadores na TENEPS. Como que se dá isso e como que o tenepsista interage com esses amparadores? muito bom, muito bom. Vamos trazer essa abordagem da realidade extrafísica. Eu gosto mais, assim, da realidade multidimensional, porque não é só extrafísica. A realidade em outras dimensões, essa realidade se interagem a todo momento. Então, falar dessa realidade extrafísica, ou dos amparadores, como a professora Rose muito bem colocou, que é o termo que nós nos acostumamos a utilizar na conscienciologia. Mas é importante entender que esse termo amparadores, que nós temos uma possível classificação evolutiva desses amparadores, como nós temos aqui também, né? Nessa dimensão intrafísica. Nós temos as crianças e os adolescentes estão aprendendo a ler, estão aprendendo novas informações. Nós temos os professores, os mestres. Aí nós temos os doutores da ciência, não é isso? Nós temos os pós-doutores das ciências. Então, a mesma condição em outras dimensões. Aqui é a dimensão física, intrafísica. Quando a gente começa a desenvolver a parapercepção, não é porque alguém falou. Quando a gente começa a desenvolver a parapercepção, você começa a perceber a realidade extrafísica. Durante muito tempo, essa realidade ficou assim restrita a médiums, a sensitivos e a profetas. Mas não é assim. Ela pertence à realidade dos seres humanos. Quando o ser humano começa a desenvolver, ele constata para si mesmo ou para si mesma a realidade que existe fora da concretude da matéria. Aqui a energia está condensada, então existem objetos. Isso é para ajudar o nosso desenvolvimento. Mas não é a única realidade que existe a respeito de nós mesmos. Então, vamos focar aqui na TENEPS. Quando a pessoa ela desenvolve essa sensibilidade, que nós estamos chamando de parapercepção, e ela começa a conviver de forma equilibrada, de forma lógica, de forma de bom senso, ela começa a conviver com essa realidade extrafísica, ela vai encontrar uma realidade de que existe sim consciências com um nível de universalismo, cosmoética muito avançado. Ela vai perceber que existe sim um padrão de energias que nos faz sentir muito harmonizados, muito tranquilos. Não digo felizes. Eu acho que o conceito de felizes, hein, Rose, ele está muito poluído. Então, vamos pegar conceitos que façam a gente compreender o que é quando nós estamos com os pensamentos harmonizados. O que ocorre quando nós temos a noção clara dos seus desejos, a noção clara das suas prioridades?
Quando isso acontece, nós estamos numa harmonia saudável. E é assim que ocorre. Quando você adentra a TENEPS, você expandiu essa parapercepção, você já está percebendo padrões de energias. Aí o próximo passo, você começa a identificar esses amparadores, ou essas amparadoras, essa realidade extrafísica. Por quê? Porque você mantém contatos. Você percebe que tem uma consciência extrafísica trabalhando junto com você. Eu poderia me perguntar, porque quando eu comecei a estudar TENEPS, eu perguntava. Eu perguntava para mim, eu perguntava aos conscienciólogos mais maduros do que eu conversava com o professor Valdo Vieira, eu queria saber assim, mas como, professor, eu vou identificar essa consciência extrafísica? Qual o interesse dela? O que ela quer perto de mim? Algumas vezes o professor respondeu: ela já está perto de você, você que não a percebe. Às vezes, os amparadores, essas consciências extrafísicas, ficam aguardando, porque eles respeitam o nosso limite e eles respeitam a nossa decisão de vida. E ele dizia assim: pense que o que você está ouvindo no seu pensamento, o que você está percebendo das suas energias no seu soma. E aí ele foi me ensinando, e os demais conscienciólogos também, a gente sempre troca não, compartilha conhecimentos, como nós estamos fazendo aqui, que é justamente porque queremos conhecer o que é que não conheço. Eu quero conhecer o que é que eu não conheço sobre a minha realidade. E essa realidade dos amparadores começa a ocorrer que esses amparadores da TENEPS, que têm assim, têm interesse em desenvolver os tenepsistas, esses amparadores, essas consciências extrafísicas, têm interesse em nos ajudar a ampliar essa autoconsciência, essa consciência do todo do universo. Por quê? Ah, porque ele é bonzinho, porque... Não, porque todos nós estamos envolvidos no fluxo do desenvolvimento da consciência, na evolução do universo. A evolução não pede licença para acontecer. Se é assim, é melhor a gente estudar um pouco mais sobre evolução. Evolução num todo, tudo. Importante saber como que tudo evolui. E aí, a gente, com a TENEPS, a gente vai focar na evolução da consciência, na minha evolução enquanto consciência multidimensional. E aí, esses amparadores, eles vão ajudar o tenepsista, ou melhor, esses amparadores ajudam aos tenepsistas a desenvolverem essa parapercepção. Por quê? Porque a partir daí, olha, impulsiona toda essa qualidade de energias para o universo. Aí a gente começa se organizando intraconsciencialmente, e é com essa organização a gente vai colaborando, ajudando, influenciando, não é bem, mas envolvendo sinergicamente os familiares, as pessoas que estão mais próximas do tenepsista. Então, são os familiares, são as pessoas queridas, são as pessoas com menos esclarecimento ou que têm um antagonismo a você, e a gente começa a ajudar elas também, porque os amparadores vão ampliando essa condição da energia equilibrada, da energia harmoniosa. E aí, a partir desse desenvolvimento, um começa tudo se ajudando. Aí um ajuda o outro ajuda o grupo ajuda os grupos ajudam o planeta. Ah, professor, isso daí é um mega pensene, é impossível. Não, tenta. É possível.
É possível, sabe por quê? Não é porque a Conscienciologia está falando, não é porque a professora Marina vivencia e ela está compartilhando a realidade que ela vivencia, mas é porque você, eu vou repetir, independente do que você seja, independente do que você faça, você quer conhecer você, você quer usar esses atributos a favor de todos. Quando a pessoa já pensa nisso e ela se posiciona, ela muda já imediatamente o padrão pensênico, quer dizer, o pensamento, as emoções, as intenções, isso é que é pensênico, pensamento, sentimento e energia. Então, na hora que a pessoa muda isso daqui, ela já está se ajudando. Ela já está com link, isso que eu quero dizer, ó. Nesse momento, já existe um link favorável aos amparadores da TENEPS. Aí eles atuam ajudando a pessoa, a futura tenepsista ou o futuro tenepsista, já existe facilidade da equipe das consciências extrafísicas, que nós chamamos de amparadores da TENEPS, já viabiliza uma conexão. E a pessoa começa a se sentir melhor mesmo nessa vida e nesse planeta do novo século. Está mais ou menos assim orientado, professora Rose? Sim, sim, tá claro. Agora você falou bastante aí de energia. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, com relação ao comando dessas energias. A pessoa, ela comanda as exteriorizações, são os amparadores que comandam as exteriorizações. Como é que é assim essa dinâmica das exteriorizações? É, é uma colocação muito importante. Com o tempo, vai havendo uma interação mais estreita do processo de energias. As energias que o tenepsista tem, ou a tenepsista tem um valor enorme. Vem aqui, ó, do corpo físico, vem dessa estrutura aqui e vem da mega vontade dela fazer a TENEP, dela se desenvolver. A partir daí, esse padrão de energia não, já está conectado com essa energia extrafísica. E na hora que potencializa nesse sinergismo, amplia essa assistência, é automática, o resultado é contundente e vai invadindo e expandindo, não tem distância, porque não tem barreiras físicas. Quando o tenepsista pensa, por exemplo, assim, em colaborar com países muito distantes, colaborar dando inspirações, dando energia aos bons pensamentos, por exemplo, numa guerra planetária, né? Tem sempre um cantinho do nosso planeta que ainda há guerras. Na hora que o tenepsista ele impulsiona a vontade dele, junto com os amparadores, aquilo reverbera e aquilo se caminha e se expande. Toda energia é assim, mas a energia consciencial, quando ela vem de uma pessoa interessada na autoqualificação, interessada em colaborar realmente com a melhoria, a evolução do planeta, a gente sempre começa a partir do núcleo central. Quando nós queremos melhorar a nós mesmos, muda esse padrão de energia que a gente chama exatamente de corpo energético. É esse corpo energético que ajuda o ser humano, que permite, que favorece o ser humano a viver nessa dimensão. É ele que, quando se expande, quando o ser, a pessoa, a consciência toma consciência disso, ela já expande, ela quer verificar qual é a realidade dela. Quando expande, os amparadores interessados no desenvolvimento, na evolução, na harmonia, na compreensão da realidade do ser humano, na hora que ocorre essa conexão, existe automaticamente uma expansão de energias qualificadas. E isso beneficia ao outro e aos demais. É isso, não é isso, professora Rose? A gente vai caminhando dessa forma, não é?
E é bom ter experiências da TENEPS, não é? Eu acho que vale a pena. Tem, tem trazido um resultado positivo para mim, para, por exemplo, os 31 pesquisadores tenepsistas dedicados no estudo da TENEPS, que é o livro que a professora... está ali, assim, ó. E a professora... a professora Rose já trouxe também para a gente, viu? Ó, TENEPS, né? Na hora que fala assistência interdimensional lúcida. Eu tenho mais um tempinho, Rose? Tenho? A gente podia chamar agora o intervalo, e aí no próximo bloco a gente volta nesse assunto, a Tá, gente ainda tem tá, um tempinho tá. aí. Pessoal, vocês não saiam daí, porque a gente ainda tem muitas coisas para falar sobre TENEPS, tá bom? Só um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema de hoje é TENEPS, né? Essa obra TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. A gente está com a Marina Tomás. E você tinha um raciocínio para você formular. Vamos continuar de onde a gente parou, então? Vamos pegar o fio da meada. Então, eu estava trazendo essa compreensão multidimensional da TENEPS. Eu quero chamar a atenção, fixar na informação que a tarefa energética pessoal não é simplesmente uma técnica de autorrelaxamento, não é simplesmente uma técnica de bem viver, não é simplesmente uma técnica. Psicologia, hoje em dia, tem várias técnicas de relaxamento, de recomposição, de tranquilidade de mente. O diferencial da TENEPS é a multidimensionalidade. É a multidimensionalidade. Um momentinho. É a realidade das dimensões que existe essa realidade na existência do ser humano. Eu gosto sempre, sabe, Rose, de chamar atenção para isso, porque nós temos técnicas, tanto nas religiões, técnicas de relaxamento, na psicologia, em diversas áreas do conhecimento, do desenvolvimento do ser humano. Qual o diferencial da TENEPS? Está na expansão da parapercepção. A pessoa, quer dizer, na expansão da percepção até chegar na parapercepção, para que possa tornar lúcida, a pessoa lúcida, consciente por ela mesma em relação à realidade extrafísica, à realidade das demais dimensões, que não é só o corpo físico, não é só nascer, crescer, viver, procriar e morrer. Não é isso. Isso vai acontecer, que a pessoa queira, quer não, né? Infelizmente, nós temos grupos de seres humanos que vivem em qualquer lugar e também nasceram, cresceram e vão também chegar ao fim dessa vida. Mas o que você pretende fazer com a sua vida? É isso que nós estamos, né, aproveitando o convite da rádio, da professora Rose, e trazer não só essas ideias, mas também eu estou aqui como tenepsista. Eu sou tenepsista, faço a TENEPS há quase 30 anos, 3 décadas. E eu vejo que o resultado me motiva. Cada dia que passa, eu percebo bem além dos 5 sentidos. E pessoas chegam perto de mim para falar, professora, dá para uma energia? Dá. A gente vai para a TENEPS, exterioriza a energia com foco naquela pessoa, ou naquela doença, ou naquele doente, e depois a pessoa traz o feedback. Obrigada, professora Marina, obrigada, tenepsista, eu senti melhor, resolvi aquela questão. Isso é, sim, um poder a mais que o tenepsista tem. Mas olha, só é a mais porque ele resolveu fazer uso dos seus atributos conscienciais. Não sou diferente de todos que estão nos ouvindo porque eu sou tenepsista,
porque esses atributos, vocês que estão nos ouvindo, vocês têm porque são atributos inerentes à natureza do ser humano. São atributos da consciência. E que esse corpo aqui humano, quando a gente chega a essa dimensão, ele obnubila, ele confunde. O ser humano, quando chega a essa dimensão, nem todos, mas é comum ocorrer que, após o nascimento, chega a essa dimensão, a consciência começa a procurar ela, onde eu estou, cadê eu? E leva um tempinho, na maioria das vezes, para a pessoa se reconhecer que ela não é cabeça, tronco e membro. Eu estou lembrando, sabe, professora Rose, que eu tenho 2 netinhas, uma com 4, outra com 7 anos. E essa do 4, ela aprendeu lá na escolinha dela, cabeça, tronco e membros. Cabeça, mas é tão engraçado ela falando. E aí ela perguntou, mas mamãe, e os braços? Minha filha, os braços pertencem ao tronco. Então, com 4 anos de idade, já começa a ver que nós não somos cabeça, tronco e membros, né? E, bom, é só apenas uma lembrança de bom humor e de realidade da nossa vida de seres humanos. Mas voltando à questão da TENEPS. Então, a questão da TENEPS, é importante compreender que a proposta da tarefa energética pessoal não é ser mais um movimento de relaxamento, mais uma técnica de relaxamento, uma técnica de bem-estar. Aliás, a yoga também, né? Nós ainda não citamos a yoga, são todos movimentos, conhecimentos muito válidos para ajudar o ser humano, né, a ampliar a autoconsciência. Mas a gente visa a proposta da tarefa energética pessoal, o autoconhecimento multidimensional nessa dimensão física e na dimensão extrafísica, o que é que a consciência pode ainda aprender a fazer quando ela tem essa consciência de outras dimensões, dos amparadores que atuam do extrafísico para nos ajudar aqui, e também para que a gente ajude a eles. É esse foco que eu quero chegar. Quando um tenepsista organiza a vida, se organiza, expande o autoconhecimento e o tenepsista trabalha na tenepse, ele está se ajudando. Com a energia equilibrada, potencializada com a energia extrafísica, ele vai ajudar aos assistidos, e ele vai estar colaborando com os amparadores, porque os amparadores são consciências em evolução igual eu, igual você, igual nós. E aí, na hora que eles têm a colaboração dos tenepsistas, ele também pode ampliar o campo de assistência deles. E assim, ó, a tarefa energética pessoal beneficia as consciências intrafísicas, que é a humanidade, as consciências extrafísicas, que é o extrafísico, extrafisicalidade, né? O extrafísico, e a partir do intrafísico e do extrafísico, ela potencializa a ajuda para quem quer receber. Eu quero aproveitar os minutinhos que aqui, olha, tem TENEPS, né? Tarefa energética pessoal. E aqui tem que é assim, olha, assistência interdimensional lúcida. Eu quero chamar atenção para o lúcida. Então, nós já falamos da assistência interdimensional, qual é o diferencial aqui, ó? Tem a dimensão intrafísica, a dimensão extrafísica, estamos movimentando com consciências que ainda não renasceram aqui, pelo menos não nesse momento. Quer dizer, eu acho que não é que não renasceram, não estão nesse momento renascidas. É comum falar também reencarnadas, não estão. Essa palavra reencarnadas ela não é a mais adequada, mas pelo menos ela é um pouco mais conhecida, né? Bom, mas voltando à condição do lúcida. Por que que essa condição aqui, deixa ela ficar aqui pertinho da gente, mas já está. O que acontece com essa assistência interdimensional lúcida?
que a própria pessoa ela leva ela mesma a se desenvolver com a ajuda dos amparadores, com a ajuda da extrafisicalidade, com a ajuda da vontade e da intenção dela. E ela leva, então, para a TENEPS, constrói a TENEPS dela. E durante todo o tempo, ela está lúcida, ela que está pensando, ela que está decidindo, é ela que começa, como eu trouxe aqui ainda há pouco, a receber os pedidos da TENEPS. Isso é uma condição tão automática, não é, Rose? A pessoa começa a fazer a TENEPS e o padrão da energia muda, o padrão da manifestação muda. E os mais necessitados vão chegando perto. Dá para botar o meu nome na TENEPS? Dá para exteriorizar uma energia para meus filhos, meus familiares, seja o que for. A pessoa faz aquilo que ela decidir que deve fazer. Nesse contexto, o tenepsista recebe inspirações das consciências mais evoluídas, recebe sugestões das amparadoras, das consciências mais lúcidas, e ela vai caminhando com esse aprendizado. Importantíssimos. Essa condição dos do tenepsista estar lúcido o tempo todo, dar a ela a responsabilidade, um percentual da responsabilidade pelo resultado da TENEPS. E quando a pessoa está lúcida, ela vai ir se identificando melhor. Ela começa a gostar mais do que ela está fazendo. Por quê? Porque ela está se sentindo melhor, ela está se percebendo mais produtiva e ela caminha com o processo de continuar essa tarefa energética pessoal. Hoje em dia, quem é que não tem muitas tarefas, né? A pessoa, quando ela está mais ou menos saudável, conduzindo a vida nos dias de hoje, é porque ela está fazendo tarefas. Ela tem compromisso em realizar eventos, realizar movimentos nessa dimensão. E quando ela opta pela TENEPS, ela está acrescentando uma tarefa. Ela está acrescentando, em primeiro lugar, mais um compromisso com ela mesma. E é o compromisso da autoevolução. É o compromisso do autoaperfeiçoamento. É o compromisso de colocar em prática a programação que ela fez para chegar aqui. Então, antes da consciência chegar aqui, através do renascimento, ela tem uma programação de vida. Por mais que a consciência seja esquecida, ou não tem tanto desenvolvimento, ou algumas consciências mais comprometidas, né, com o passado delas, talvez já chegam aqui mais doentes, mesmo assim. A pessoa tem condições de se organizar a vida dela, colocar mais uma tarefa na agenda dela, que é a tarefa energética pessoal. E registro aqui, para eu já passar a minha palavra, é esse conceito de lúcida. A pessoa, ela não é impulsionada pelas doenças, pelas confusões da vida. Ela é impulsionada, lá no início a gente conversou sobre isso, ela é impulsionada pela vontade própria e pela intenção qualificada. Eu acho, professora Rose, que é isso. Que mais? A gente está falando aqui, e pode ser que algumas pessoas elas não conheçam, né, exatamente assim. A gente está entendendo o que é a TENEPS, mas, por exemplo, a pessoa decide, ó, eu quero fazer TENEPS. O que ela precisa fazer? Ela tem critério para isso? Ela pode simplesmente chegar lá e falar, ó, estou aqui. Como que é assim para quem tem a intenção de começar agora? Tá. Então, a condição de começar é a pessoa se questionar da sua vontade e a sua intenção. Primeira condição, ela recebeu informação sobre a TENEPS.
ela teve um bom acolhimento a isso. E ela começa a pensar: ah, eu quero fazer isso. É bom ela pegar um papel, um caderno, né? E ainda hoje eu tenho um caderno. Eu sei que o celular e o computador está tudo muito desenvolvido, mas o caderno é mais rápido. Caderno, bloco, papel, seja o que for, né? Deixa perto de você com o assunto TENEPS. Então vamos lá, a pessoa está interessada nisso. Então ela começa a se perguntar: por que eu quero fazer isso? Ela pode responder: porque eu quero melhorar, minha vida está boa, eu acho que posso melhorar minha vida. Ótimo! E qual é a sua intenção? A minha intenção é o autoconhecimento. Se ela quer o autoconhecimento, ela tem que saber que essa condição de lúcida é a condição da autopesquisa. Ela não pode ser: eu quero ter o autoconhecimento, então que as nuvens me levem. Não é isso, Tené. Então você coloca lá, você começa a autopesquisa. E aí você vai pesquisar ali no momento antes de você decidir a sua TENEPS. Procure deixar claro para você o que você quer com isso, aonde você quer chegar e mais ou menos começa a pensar quem é você em termos de traços, traços de personalidade, traços de pessoa, o que você vem fazendo na vida até hoje. Depois disso, você está motivada? Eu quero experimentar. Então, você vai agendar na sua agenda o tal horário da TEDx. Isso é fundamental, porque vai ser todos os dias no mesmo horário. E nada de dormir 2 horas seguidas. Não, você não vai lá para você simplesmente descansar. Você vai lá para você ampliar o autoconhecimento, é a autopesquisa. Você vai fazer assistência. Procure estudar, aprofundar o conceito de assistencialidade, ok? Isso me ajudou. Então, na hora que você decide fazer assistência, primeiro os amparadores vão ajudar a você assistir você. Depois, os amparadores vão continuar te ajudando para que você possa realmente conhecer os assistidos. São as pessoas, as consciências intra e extrafísicas mais necessitadas de energia, ou mais ou necessitadas, também necessitadas de assistência, ok? Então aí você tem lá o horário e o local para você fazer. O horário e o local. Você precisa de um local silencioso, tranquilo, fecha a porta, avisa se tiver outros familiares. Eu não quero, eu gostaria que vocês não me incomodassem nesse período. Quando eu terminar o meu trabalho, eu volto. E se isola, fica num ambiente selecionado por você e pelos amparadores. É interessante que no início a pessoa, assim, ela pode achar que é ela que decide horário, local, assim, né, o movimento inicial da TENEPS, mas na hora que começa a pensar na tarefa energética pessoal, de fazer esse trabalho de desenvolvimento de forma lúcida, você já está em sinergismo com os amparadores da TENEPS. Já existe uma influência positiva e benéfica, querendo, em primeiro lugar, que você retome a autoqualificação, para depois você expandir essa autoqualificação para os demais assistidos. Então, nós já falamos da sua decisão, da tomada de autoconsciência da sua decisão, falamos do horário e falamos do local. Quando você definir esse local silencioso, reservado para você, é importante que você verifique se tem segurança. Não faça TENEPS em pé, não faça TENEPS num local em que você possa receber influência, janela aberta. Não tem problema estar de janela aberta, desde que tenha segurança para você. Porque, de repente, entra um bicho ou entra uma condição e você vai se assustar. Eu quero falar desse momento em que ou um barulho ou uma interferência no tenepsista pode trazer uma repercussão para ele. O que acontece? Quando a gente começa, qualquer ser humano, né? Mas principalmente tenepsista, estamos falando já da pessoa que deu esse passo.
Então, o tenepsista, ele vai criando uma autoconfiança maior que o padrão que existia, e ele vai criando uma confiança no extrafísico, uma confiança nos amparadores. E ele relaxa, ele se tranquiliza, e as energias saem e entram do corpo físico dele, dela, né, da pessoa, com mais facilidade, e a expansão também. Aí vou fazer uma pergunta, uma reflexão. O que acontece quando você está quase dormindo, está preparada na sua cama, ou está com seu marido, seu companheiro, ou não, ou está sozinha, mas você está quase pegando no sono e um barulho vem e atrapalha aquilo e você desperta? Ocorre, não ocorre uma repercussão no seu corpo físico? Então, às vezes é só uma repercussão que a pessoa fala: ai, que susto, o que é que houve? Eu já estava quase dormindo. Em geral, é essa frase. Mas no passo seguinte, você está já na TENEPS. Essa profundidade de concentração é maior. Essas suas energias estão mais ampliadas. Você está um pouco mais fora do seu corpo físico. Eu não gosto muito do conceito fora, mas é assim que normalmente se fala. Mas ó, você está mais expandida. Você está percebendo até o passarinho lá longe que está cantando. Você começa a ouvir e perceber aquele passarinho. Imagina uma pessoa entrar de roupante no quarto, no ambiente, ou então fazer um barulho no ambiente, bater na porta, assim, tem alguém aí dentro. Então, o tenepsista vai ter essa repercussão física. Agora, imagine a repercussão dos amparadores. Então, isso ocorre e deve ser evitado, tá bom? Por isso que a gente avisa os familiares, a gente convida os familiares a participar. Olha, eu quero desenvolver a TENEPS, que é isso, isso, isso. A intenção é a evolução, é a assistência. Eu quero saber como é que é. Você pode me ajudar? Eu preciso que você, tal hora, assim, todos os dias, de domingo a domingo, carnaval, também Ano Novo, como é que é, as festas natalinas também. Escolhe um horário que você possa se preservar dessa forma. E comece a fazer a sua TENEP e volta aqui ao programa da professora Rose para contar como é que está sendo. Pode ser? Programa esse que está encerrando, porque infelizmente já deu nosso horário, a gente ficaria aqui horas conversando mais sobre esse assunto, né, Maria? Posso fazer um convite, Rose? Não sei Pode. se posso. Então, eu quero convidar todos que estiveram nos ouvindo e que não têm o hábito de ouvir o programa Professora Rose. É um convite especial para o seguinte: um dia 15 a 17 de dezembro, agora, de 2023, mês que vem, vai ocorrer o 19º Fórum da TENEPS. Você quer estudar? Você quer conhecer um pouco mais? Então, é no CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, no bairro Cognópolis, Foz do Iguaçu. Também eu acho, eu ia falar uma coisa que eu tenho dúvida, mas costuma ser, como fala no YouTube, é, transmitido Transmissão. online. Transmissão online. Então tá. Então estão convidados, ok? De 15 a 17 de dezembro, Fórum da TENEP, são os especialistas, são pessoas que estudam o tema e têm vivência sobre a TENEP, no CAEC. Obrigada, E o obrigada a livro, quem todos quiser vocês. adquirir também pode ser pelo Shopcom, site shopcom.com.br, né? Está disponível lá. Marina, a gente agradece então imensamente a você, altamente instrutivo o programa de hoje. E a gente agradece a você também que esteve aí acompanhando a gente. Sábado que vem tem mais. Até Sim, lá. um abração, até lá. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.